boa tarde. Atualmente, para companheira fazer a laqueadura ou companheiro fazer vasectomia, é necessário ter o aval de seus pares. Mas isso vai mudar a partir de domingo, quando passa a valer a nova lei que trata do assunto. Eu sou Rafaela Vivas e esse é um dos destaques do dia do Jornal da Justiça, primeira edição. Vamos aos demais. Supremo Tribunal Federal dá 10 dias para o INSS apresentar plano para realizar revisão da vida toda. Supremo julga se mantém a suspensão dos processos que tratam das novas restrições para a compra de armas de fogo e munições. E ainda, direitos sociais e erradicação do trabalho escravo é um dos temas do Seminário Internacional sobre Direitos Constitucionais e Relações de Trabalho, realizado no STF. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, deu 10 dias para que o INSS apresente um cronograma para realizar a revisão da vida toda de aposentadorias. A reportagem é de Carolina Chaves. Em dezembro do ano passado, o Supremo Tribunal Federal entendeu ser constitucional a chamada revisão da vida toda, que permite a aplicação da regra de aposentadoria mais vantajosa para os segurados do INSS, desde que o interessado tenha ingressado no regime geral de previdência social antes da lei que criou o fator previdenciário em 1999. Como o tema teve repercussão geral reconhecida, a decisão deve ser aplicada a todos os casos pendentes. A partir dessa decisão da Corte, o INSS pediu a suspensão de todos os processos até que haja o trânsito em julgado, ou seja, esgotado a possibilidade de recurso. Segundo o INSS, a revisão da vida toda envolve 51 milhões de benefícios ativos e inativos, e o órgão não teria disponibilidade técnica e operacional diante da demanda. Além disso, a Seguridade Social alegou que o procedimento de revisão é complexo, porque será necessário a conferência de salários de contribuição anteriores a julho de 1994, o que não é permitido pelo sistema atual. O ministro Alexandre de Moraes considerou que as dificuldades operacionais alegadas pelo INSS são relevantes, mas, devido ao impacto social da decisão do Supremo, a suspensão da revisão da vida toda deve ser fundada sob condições claras e definidas. Segundo Moraes, não é razoável que a decisão do Supremo fique sem resultado prático e, por isso, determinou o prazo de 10 dias para que o INSS apresente um plano com prazos para cumprir a decisão do Supremo. Após a manifestação do INSS, o ministro vai decidir sobre a suspensão dos processos da revisão da vida toda até o trânsito em julgado. O Supremo Tribunal Federal começou a decidir se mantém a suspensão dos processos que tratam das novas restrições para a compra de armas de fogo e munições. O julgamento é em plenário virtual. A repórter Evne Araújo tem mais detalhes. A Corte vai decidir se referenda a liminar do ministro Gilmar Mendes, que suspendeu o julgamento de todos os processos em curso na Justiça, que tratam de um decreto presidencial com restrições à compra de armas de fogo e munições. O decreto foi assinado pelo presidente Lula no dia 1º de janeiro e revoga uma série de normas do governo anterior. Ele suspende novos registros para os chamados CACs, caçadores, atiradores e colecionadores, e para clubes e escolas de tiro. Reduz os limites para a compra de armas e munição e cria um grupo de trabalho para propor nova regulamentação sobre o tema. Desde a publicação, a norma passou a ser questionada na Justiça e alguns juízes suspenderam a eficácia. O governo, então, entrou com uma ação declaratória de constitucionalidade no STF, em busca de uma decisão definitiva, e pediu a suspensão das demais decisões até que o caso seja julgado pelo Supremo. O ministro Gilmar Mendes atendeu o pedido de suspensão e afirmou que, numa análise preliminar, é evidente a constitucionalidade e legalidade do decreto. Segundo o ministro, a norma estabelece a regulamentação do Estatuto do Desarmamento, o que é competência do presidente da República. Ele destacou ainda que o decreto está em harmonia com os últimos pronunciamentos do STF sobre o tema. Gilmar Mendes encaminhou a decisão provisória
provisória para referendo dos demais ministros. O julgamento, que começou hoje, será no plenário virtual e termina na próxima sexta-feira, dia 10. O Supremo Tribunal Federal deve decidir na próxima semana se a abordagem policial feita com base na cor da pele é válida ou racista. O julgamento do caso, ocorrido há 7 anos em São Paulo, começou na última quarta-feira. A reportagem é de Marta Ferreira. O caso trata da condenação de um homem pelo Tribunal de Justiça de São Paulo a 7 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão em regime fechado por tráfico de drogas, por ter sido pego com 1,53 grama de cocaína. A prisão aconteceu na cidade de Bauru em maio de 2020. A Defensoria Pública do Estado recorreu ao Superior Tribunal de Justiça, que decidiu pela diminuição da pena para 2 anos e 11 meses em regime aberto. A Defensoria queria o arquivamento do processo e, por isso, recorreu ao Supremo, alegando que a abordagem policial foi feita com base na cor da pele do homem, invalidando, assim, as provas colhidas. O relator do processo é o ministro Edson Fachin. No voto, ele lembrou que durante a investigação em depoimento, os policiais que participaram da abordagem reconheceram que a suspeita que justificou a busca pessoal foi a cor da pele. O sistema de justiça ainda não deu mostras de que tenha desativado a rede de estereótipos que atribui aos corpos negros sentidos sociais negativos, que legitimam violências, inclusive estatais, como é o caso, inequivocamente, do encarceramento em massa de pessoas negras, em particular pelos crimes de traficância, decorrente em enorme medida do que estamos aqui a tratar. Assim, Fachin entendeu que a busca pessoal com base na cor da pele não é válida. O ministro André Mendonça divergiu do relator. Nós tínhamos um local público e notoriamente conhecido como de tráfico de drogas. Eles estavam a uma distância, deram a sirene. Ao dar a sirene, ambos os indivíduos tentam se evadir. Se efetivamente se encontra drogas, ele tenta ainda ocultar uma quantidade, além da quantidade que foi apreendida, uma outra quantidade ficou no local porque não podia, ele havia destruído enquanto tentava fugir. Ou seja, com a devida vênia, no caso concreto, eu não entendo haver razões ao paciente. O ministro Alexandre de Moraes acompanhou a divergência. Na sequência da sessão, o ministro Dias Toffoli adiantou o voto, acompanhando a divergência. Depois, o julgamento foi suspenso e será retomado na próxima semana com o voto dos demais ministros. E nesta sexta-feira, o ministro Luiz Fux completa 12 anos como integrante do Supremo Tribunal Federal. A trajetória do ministro é marcada pela atuação dele na presidência da Suprema Corte durante o período de enfrentamento da pandemia da Covid-19 e os desafios relacionados à continuação dos trabalhos do tribunal. Também foi na gestão do ministro Fux que foi registrado o menor acervo total dos últimos 27 anos no STF, com 22.354 processos em tramitação. 21% a menos de quando o ministro assumiu a presidência. O ministro ainda ocupou na Suprema Corte a presidência da primeira turma do Supremo. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça iniciou o julgamento do recurso especial em que se discute a possibilidade de aplicar a taxa Selic para a correção de dívidas civis. Isso em detrimento do modelo de correção monetária somada aos juros de mora. A repórter Liamara Mendes tem as informações. O relator do processo, o ministro Luiz Felipe Salomão, apontou diversos motivos pelos quais não considera a Selic adequada para a correção de dívidas decorrentes da responsabilidade civil contratual ou extracontratual. Entre as razões, lembrou que a taxa básica de juros definida pelo Banco Central não é um espelho do mercado, mas sim o principal instrumento de política monetária utilizado pela instituição no combate à inflação. O ministro também ressaltou que a Selic não cumpre a função básica dos juros moratórios fixados nas demandas civis,
os quais, em razão da natureza punitiva, funcionam como indutor de comportamento para que o devedor pague a dívida. Durante a fase de sustentações orais, os advogados destacaram a importância do julgamento da Corte Especial, com o potencial de afetar mais de 6 milhões de processos no Brasil. Os ministros ouviram as manifestações, inclusive de entidades habilitadas no processo, como a Miss Curi. O ministro Luiz Felipe Salomão explicou que o entendimento do tribunal no âmbito do direito público pelo uso da Selic para correção de dívidas tributárias não se aplica necessariamente ao direito privado. Para evidenciar a diferença dos cálculos, o relator citou os valores do caso em julgamento. Uma indenização inicial de R$20 mil por dano moral, que, de acordo com os parâmetros da sentença, chega a valores atuais de R$53 mil, enquanto pela taxa básica de juros, o valor devido é de pouco mais de R$33 mil. A quantia representará uma redução de 37% caso o recurso seja provido. O julgamento foi suspenso por pedido de vista do ministro Raul Araújo. A seguir, vamos falar sobre a lei que dispensa o aval do marido ou da mulher para a realização da laqueadura ou vasectomia. Eu volto já. A lei que dispensa o aval do marido ou da esposa para a realização da laqueadura ou vasectomia entra em vigor no próximo domingo. A norma foi sancionada em setembro do ano passado e tinha 180 dias para passar a valer. A nova regra também diminui de 25 para 21 anos a idade mínima para a realização de esterilização no Brasil. Acompanhe as informações com Evne Araújo. José Alves Neto é treinador de alta performance. Casado com 2 filhos, ele fez vasectomia há 6 anos. Na época, precisou passar por um processo burocrático para conseguir a cirurgia. Na época, a gente precisava de uma autorização, eu precisava de comprovar que eu tinha mais de 30 anos e comprovar que eu já tinha 2 filhos, no mínimo 2 filhos, e ainda da autorização por escrito da minha esposa, que ela concordava com aquela cirurgia. A partir deste domingo, 5 de março, as regras para realizar o procedimento vão mudar. Homens e mulheres com 21 anos de idade ou mais, ou então, independente da idade, que tenham pelo menos 2 filhos vivos, poderão solicitar a esterilização. E agora, não vão mais precisar da autorização do cônjuge ou parceiro para fazer a laqueadura ou vasectomia. A lei inova em outro ponto. Permite à mulher o procedimento durante o período de parto. Antes, ela era permitida após o nascimento da criança ou aborto espontâneo, em uma nova cirurgia. A laqueadura e a vasectomia, segundo a médica Lia Damasio, são simples, seguros e com taxa de eficácia alta. São procedimentos cirúrgicos, são considerados definitivos. Na mulher, consiste em ligar as tubas uterinas, que é dentro da barriga, do lado do útero. E no homem, a vasectomia consiste em ligar o ducto deferente, que já é externo, já é um procedimento mais ambulatorial. No SUS, o Sistema Único de Saúde, o primeiro atendimento nesses casos é feito em uma unidade básica. A legislação mantém o prazo mínimo de 60 dias entre a manifestação da vontade e a realização da cirurgia. Bom, agora para a gente repercutir esse assunto, eu converso ao vivo de forma remota com a advogada e mestre em Direito, doutora Patrícia Calmon. Olá, seja muito bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Rafaela. Uma honra estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Bom, na prática a gente pode falar que essa nova lei, ela garante a desburocratização nesse processo, porque antes o homem ou a mulher precisava ali pegar a autorização, reconhecer em cartório, inclusive, doutora, era assim? Agora fica muito mais prático? Sim, sem dúvida, ficou muito mais prático, né? Nesse momento que a gente está vivendo ainda, de cada um poder decidir as suas próprias questões, inclusive se quer ou não ter filhos, me parece que essa lei foi muito bem-vinda, inclusive nesse sentido de desburocratização, sim. Agora, então, como você mesma disse, a gente não precisa mais do consentimento do cônjuge. E esse era um dos grandes problemas que se tinha há algum tempo, né? De acordo até mesmo com essa estrutura social que a gente vive, agora o homem não precisa mais consentir para que a mulher faça a laqueadura
E também o contrário, a mulher também não vai mais precisar consentir para que o homem faça a vasectomia. Lembrando, obviamente, que são as formas mais populares de métodos contraceptivos que a gente conhece. E, como sabemos, é muito difícil reverter, não é mesmo? Mas, de fato, a gente está diante de uma lei que trouxe, sim, uma desburocratização. Doutora, na prática, só a palavra basta? Ou aquela pessoa precisa ter um acompanhamento psicológico ali, preencher algum questionário, conversar com uma psicóloga antes, ou não precisa nada disso? A lei, ela traz esses requisitos? Isso, na verdade, os requisitos continuam mais ou menos os mesmos. A lei trouxe uma modificação, por exemplo, agora não precisa mais do consentimento. Então, o requisito que se tinha antigamente, que era ter o consentimento do cônjuge, agora não temos mais isso. Só que outros requisitos ainda persistem, como, por exemplo, uma idade mínima. A idade mínima também houve uma modificação agora por conta dessa nova lei. Se antes a idade mínima era 25 anos de idade, ou então 2 filhos vivos, agora a idade mínima é 21 anos ou 2 filhos vivos, né? Então, nesse caso, a gente pode perceber que a lei também reduziu esse requisito do critério etário. Para além disso, a gente pode perceber que essa esterilização voluntária, ela precisa da manifestação expressa de vontade daquela pessoa, vai sim depender de uma avaliação psicológica, da assistente social e também, obviamente, de um parecer médico manifestando que esse é o método mais indicado para aquele caso. Obviamente, a gente está diante de um método contraceptivo que, como eu disse, é muito difícil reverter. Então, por conta disso, a própria lei estipula um prazo de 60 dias para que você possa pensar, maturar aquela ideia de maneira adequada. Então, a partir do momento em que você manifestou sua vontade, vai ter que esperar 60 dias para que, de fato, esse procedimento seja feito. Com isso, aí a pessoa realmente vai poder pensar melhor se realmente essa é a vontade dela, porque nós sabemos, né, Rafaela, tem uma grande questão relacionada à mudança de pensamento. A gente pode, por exemplo, com 21, 25 anos, ter uma ideia que, por exemplo, nós não queremos ter filhos. Pode ser que a vida mude esse pensamento que a gente tem, e a gente chegue lá, por exemplo, com 35, 40 anos, a gente não vai ter mais essa possibilidade. Então, me parece que esse período de pensar, né, esse período para você realmente maturar essa ideia, é fundamental. Mas os outros métodos contraceptivos, de acordo também com essa nova lei, o próprio poder público ele tem que estabelecer a parte no prazo de 30 dias, conceder esse método no prazo de 30 dias, sob pena até mesmo da pessoa poder entrar com uma ação judicial para poder exigir esse direito. Então, a gente está realmente diante aí de alguns requisitos que a gente precisa ainda preencher. Precisa ter parecer médico, laudo de assistente social, de psicóloga, enfim, tem todo um trâmite ainda para ser seguido, mas, obviamente, só de não ter mais que cumprir aquele requisito relacionado ao consentimento do cônjuge, muita coisa facilitou. Para a gente fechar aqui, doutora, importante também para a questão do planejamento familiar, né? Você falou no início, muito bem pontuou, essa questão da valorização da autonomia, da vontade individual, né, de cada um. E tem também essa outra questão. E quando a gente pensa, né, numa política de Estado, importante também, a gente pode considerar como um avanço? Sim, com certeza. A Constituição de 88, ela trouxe esse princípio do planejamento familiar. E essa lei, a lei de 96, que é a lei 9263, essa lei, ela trouxe alguma série de regramentos sobre o planejamento familiar. Agora, tendo sido modificada em parte por essa nova lei que a gente está tratando aqui. Só que, de fato, a Constituição trouxe esse princípio do planejamento familiar e antes a gente tinha uma ideia que essa capacidade procriativa não era um bem estritamente individual, mas sim um bem comum do casal. Mas agora, com essa nova lei e com essa possibilidade de você se submeter a essa esterilização voluntária sem consentimento do cônjuge, me parece que alguns reflexos na família podem também acabar surgindo. Porque pensa comigo, agora, se você não precisa mais do consentimento, você tem que começar o seu relacionamento, em muitos casos, já sabendo daquela intenção daquele seu companheiro, do seu cônjuge, enfim. Então, nesse caso, me parece que esse princípio do planejamento familiar, que tem força constitucional, ele está bem evidente, só que lembrando,
o diálogo passa a ser ainda mais fundamental, para evitar com isso, né, por conta eventualmente dessa esterilização, sem o consentimento da outra parte, eventualmente até escondido da outra parte, evitar conflitos familiares e até mesmo, eventualmente, a judicialização dessa questão. Porque no futuro pode ser que a gente possa até pensar, por exemplo, de reparação por danos morais que uma pessoa acabou sofrendo porque uma pessoa fez uma vasectomia, uma laqueadura escondida, né, da outra. Então, muitos reflexos acabam surgindo, mas ele realmente trata muito sobre esse princípio do planejamento familiar. Você toca num ponto, o diálogo é fundamental, né, para até evitar ações futuras. Muito obrigada pelo bate-papo, pelas reflexões todas, viu? Um prazer conversar contigo. Boa tarde, até a próxima. Boa tarde, prazer foi meu. A seguir, Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados lança a Rede Nacional de Escolas Judiciais e da Magistratura. Os detalhes em instantes, voltamos já. Neste domingo tem eleições suplementares em 3 municípios gaúchos, um goiano e outro potiguar. Quem vencer vai cumprir mandato nas prefeituras até dezembro de 2024. No Rio Grande do Sul, Capão do Cipó, Miraguaí e Redentora vão escolher novos prefeitos e vices. Em Goiás, o eleitorado de Iaciara vai às urnas. E no Rio Grande do Norte, será a vez da população de Ipanguaçu exercer o direito de escolher quem vai fazer a gestão do município. Para votar, é só levar um documento oficial com foto, que pode ser o e-título, que é o título de eleitor digital, a carteira de identidade ou a de motorista. Eleições suplementares ocorrem quando há nulidade de mais da metade dos votos para cargos do Executivo ou quando uma decisão da Justiça Eleitoral nega registro, cassa diploma ou determina a perda do mandato de candidato ao Executivo eleito, independentemente do número de votos anulados. A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados lançou a Rede Nacional de Escolas Judiciais e da Magistratura. Quem tem os detalhes é a repórter Marina Campos. O evento contou com a participação de representantes das escolas judiciais e da magistratura e do vice-presidente do STJ, ministro Og Fernandes, que se reuniram na sede da Infam em Brasília. No primeiro dia do encontro, o diretor-geral da escola e ministro do STJ, Mauro Campbell Marques, anunciou a criação da Rede Nacional de Escolas Judiciais e da Magistratura. Nós vamos amplificar, ou seja, ampliar essa rede para que toda a magistratura nacional tenha acesso a cursos de todos os gêneros e aquelas escolas que possuem já uma estrutura de cursos maior, com certeza, em cooperação, vão passar as suas experiências para aquelas que não têm tanta assim. Todas as escolas terão a oportunidade de fazer esses cursos em qualquer parte do Brasil. A Rede Nacional deverá promover cursos, estudos, pesquisas, projetos e trabalhos conjuntos entre as escolas judiciais de todo o país. Além disso, a rede pretende também fazer um compartilhamento das diretrizes da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados e o alinhamento das orientações do Conselho Nacional de Justiça aos magistrados. O presidente do Colégio Permanente de Diretores de Escolas Estaduais da Magistratura, desembargador Marco Vilas Boas, comemorou a possibilidade de união das escolas com a criação da rede. Abrimos as portas para uma cooperação entre todas as escolas judiciais do Brasil, todos os tribunais, a Escola Nacional de Formação, o Superior Tribunal de Justiça e os tribunais superiores em torno dessa ideia de formação e aperfeiçoamento continuado, lato e estrito sensu, com a perspectiva de implantação da cultura de transformação digital e principalmente da cultura de inovação. Após a abertura, o ministro Mauro Campbell Marques se reuniu com diretores das escolas judiciais estaduais e federais para alinhar os primeiros passos da rede.
O encontro acontece durante 2 dias para promover um debate completo sobre a importância da rede para a concretização do trabalho educativo a partir da institucionalização de ações de governança e liderança. Direitos sociais e erradicação do trabalho escravo. Esse foi o tema de um dos painéis do Seminário Internacional Direitos Constitucionais e Relações de Trabalho, realizado no Supremo Tribunal Federal. O repórter Daniel Vasques acompanhou. O segundo dia do Seminário Internacional de Direitos Constitucionais e Relações de Trabalho debateu o acesso à justiça e ao devido processo legal. Também foram abordadas as diferentes formas de precaução e prevenção a acidentes de trabalho. A ministra do Tribunal Superior do Trabalho, Kátia Arruda, foi uma das palestrantes do painel sobre direitos sociais e erradicação do trabalho forçado, da escravidão, do tráfico de pessoas e do trabalho infantil. O Brasil jamais será um país desenvolvido. O Brasil jamais será um país desenvolvido se não romper com a ótica que desvaloriza o trabalho humano e que cristaliza essa absurda ética de desvalorização do trabalho. O evento continua à tarde, com palestras sobre democracia e liberdade sindical e proteção do trabalho diante de tecnologias disruptivas. A conferência de encerramento será sobre direitos constitucionais e as relações de trabalho. O Jornal da Justiça, primeira edição de hoje, fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, uma ótima tarde, excelente fim de semana, até segunda-feira. Tchau, tchau.